Fala pessoal, Comprador X, muito legal estar aqui de novo com vocês hoje, empolgado de iniciar mais uma live aqui com vocês hoje aqui no Comprador X. Estou muito feliz, hoje a live vai ser muito legal e a gente tem uns convidados aí que são sensacionais, que o convidado vai estar participando junto com a gente. Já vou trazer ele aqui pra gente para entrar junto, beleza, Júnior? Vamos aqui, ó. Cadê? Request, go live com o Vini. Hoje, muito feliz de estar aqui hoje com vocês e temos esse convidado especial aí com a gente, que é o Vinícius. Opa, Vinícius entrou aí. Tá me ouvindo bem, Vinícius? Tudo bem? Isso, tudo bem, tranquilo. Tudo ótimo, tudo ótimo. Que legal, Vini, estar aí com você aí. Obrigado de novo, Vinícius. Obrigado por ter aceito o convite aí de participar com a gente aqui hoje nessa live. E a gente está bem empolgado mesmo. A gente ter, deixa eu dar uma ajeitada aqui no vídeo para ver se fica legal. A gente está bem empolgado de ter você com a gente hoje aqui à noite. Estamos honrados, na verdade, mais do que empolgados, honrados aí de ter a tua presença aqui no Comprador X. Eu conversando com você, né, eu falei, eu acho que o Comprador X tem muito a ver com o que você fala, com o que você compartilha nas tuas redes e nos treinamentos que você faz. A gente tem aqui no Comprador X a ideia, né, de uma missão, né, de compartilhar a diferenciação, de mostrar que compradores podem sim ser diferentes e a gente não tem tanto conteúdo técnico, né, por trás do Comprador X, mas mais uma ideia mesmo de mostrar para os compradores, né, e para o mercado em si, né, que comprador pode sim ser um profissional diferenciado. Ele é um profissional de front office, né, não é um profissional de back office, é um profissional estratégico, mas para isso, né, o comprador, além da parte técnica que ele tem que desenvolver, né, ele tem que desenvolver outras técnicas, outros atributos, outras habilidades, né? E aí eu acho que essa que é a grande ideia e a grande pegada do Comprador X, né? De estar junto com isso. Te agradeço muito aí, Vinícius, por ter aceitado o convite de estar com a gente aqui nessa live. Eu que realmente estou bastante feliz, né, pelo teu convite, até pelas trocas, né, que a gente acabou tendo, pelo o nível de conhecimento, como é que se sucedeu, né, num bate-papo via WhatsApp de algo que foi encaminhado e aí começou uma troca de figurinha e que tem muita correlação, né? Acho que o Comprador X aí, essa missão, esse propósito está muito conectado com aquilo que tanto eu como persona desenvolvo no meu dia a dia, dentro da minha carreira, quanto até a minha própria consultoria, né, que é a Gigs Consulting, que a gente tenta trazer uma praticidade metodológica, às vezes acadêmica ou não, mas com muito critério humanizado. Se não tiver esse critério humanizado, a gente não consegue, não é nem persuadir, é engajar as pessoas para assumir papéis. Que legal, cara. Que legal, Vinícius. De novo, concordo 100%. Eu acho que está totalmente em linha, né? A gente conversou bastante. Realmente, conversou. O primeiro contato que eu tive com você foi com o evento lá do Conecta, né? Eu assisti o evento e foi uma das pessoas lá que você fez chorar lá com os vídeos lá que você compartilhou lá. Foi fenomenal. Desde lá, então, eu fiquei acompanhando o teu trabalho e vendo como realmente dá para fazer diferença e todas as coisas que você vem compartilhando nas suas redes e tenho acompanhado. Tornei um fã aí depois do evento lá do Conecta lá, né? Então, Te agradeço de coração. e teu conteúdo tem agregado bastante para mim da forma que como eu trabalho hoje, como eu faço gestão da minha equipe, né? Então eu fico muito feliz. Mas vamos iniciar então, Vinícius. Não vamos perder muito tempo aqui. Antes de iniciar, eu só queria mencionar, né? Sempre toda quinta-noite, né? Tem esse programa aí que o pessoal criou, que é a Culpa do Comprador. Quem acompanha aí o pessoal lá do Suprimentos, o Léo, das estratégias de compras, também Leonardo, né? Mas Leonardo Rosa, o Renan. Convido todo mundo aí depois aqui da live se seguir para lá. A gente vai tentar acabar em tempo e poder assistir também. Eu gosto muito desse programa que eles fazem. É muito engraçado e traz um pouco de comédia para um pouco da nossa vida. E que está em linha também com o que a gente vai falar hoje, né? O tema da nossa live, então, é positivismo, né? Como que a gente pode trazer isso para dentro da área de compras e fazer com que o comprador seja um cara
positivo, né? A gente tem essa tendência, né, de que comprador é macaco gordo, né? Só quebra galho, só resolve problema, né? Mas essa tensão negativa faz com que o comprador até deixe baixar um pouco a guarda, né? Mas não pode. Tem que ser positivo, tem que pensar para frente, tem que sempre agir de uma forma positiva, né? E para isso, nada mais do que um guru sobre isso, né? O Vinícius falou que não se sente guru ainda, mas eu acho que muitas coisas que você fala ajuda muito, né? E faz com que as pessoas possam pensar. Então, só para a gente iniciar, então, Vinícius Ferreira, graduado em Engenharia de Produção. Eu esqueci de comentar, Vinícius. Eu também cursei Engenharia de Produção, então a gente já tem um pouco aí de similaridade mais ainda. Eu sou formado em ADM, eu também cursei Engenharia de Produção, e na faculdade de engenharia foi onde tudo mudou, foi onde eu imergi nessa coisa de compras, e aí foi quando eu percebi. Tinha algumas cadeiras que eram de supply, e aí eu tive a oportunidade de fazer um estágio dentro de compras, foi até um estágio muito legal. Eu fiz um estágio na China por 2 meses, durante a faculdade, e eles me botaram dentro da área de compras, homologando fornecedor, visitando fornecedor, e é onde eu vi que esse era o mundo que eu queria entrar, né? E aí já está indo para 15 anos nesse mundo de compras, está sendo bem legal. Mas hoje a pessoa é você, Vinícius, não é eu aqui, não. Vamos lá. Graduado em Engenharia de Produção pela FEI, com MBA em Gestão de Projetos, um dos pioneiros no desenvolvimento de curso corporativos pela Live University. Não precisa nem dizer mais nada, só aí você já tem A Live é fenomenal, eu adoro o pessoal todo lá da Live. Atua como palestrante, coach, mentor, consultor e professor de treinamentos empresariais em todo o Brasil. Apaixonado por metodologias e ferramentas de gestão, trabalhou em diferentes áreas, diferentes projetos, tendo como um grande diferencial a sua comunicação e empatia. Possui várias certificações, né? Se eu fizer a lista aqui, a gente não vai conseguir ter a live, mas vamos lá. Black Belt, Mindfulness, Lean, Design Thinking, Coaching. Teve passagens aí pela Telefônica, De Pascoal, SB Coach e agora como sócio aí na Geeks Consulting. Pô, tem um nível aí extremamente alto e estou muito feliz e honrado de novo em poder ter você com a gente aí, Vinícius, então, essa noite. De fato, acho que tudo aquilo que a gente traz num currículo é baseado em história de vida, né? Então, já entrando um pouquinho no tema sobre a positividade, né? Se a gente for no by the book, né, no dicionário, para saber o que é positividade, a gente vai encontrar dentro do dicionário a questão de uma menção bem clara, que é o otimismo, a credulidade, a questão da fé, a questão de ser uma pessoa que constrói o seu próprio caminho, né? E quando a gente se depara, eu gosto muito, Alcides, que as pessoas muitas vezes querem sintetizar a vida. É importantíssimo a gente simplificar e dar valor ao que é simples. Mas a gente precisa aculturar as pessoas a não só ser curiosos por trás de uma palavra. O que é ser positivo para o Alcides? Pode ser que não seja o que é positivo para o Vinícius, né? Então, acho que o primeiro exercício que eu quero deixar aqui como um legado, né? Até uma certa prepotência falar que vou deixar um legado, mas um primeiro ensinamento é a questão de não comparar, tá? O comparativo é a fábrica da destruição do ser humano, tá? Profundo. O que eu posso ter é personas que tornam um exemplo a ser seguido, ou um mecanismo que eu olhe e que eu possa me espelhar, mas não ficar comparando, né? Então a positividade ela tem, se eu for falar de literaturas aqui, Alcide, nós vamos ter uma infinidade de lives, né? E eu, na hora que você me passou o tema, né? Eu fui meio que arquitetando, até sou um cara que muitas vezes venho para uma live com a mente aberta, né? Até mesmo para referenciar tudo aquilo
que as pessoas que estão vivenciando essa live nesse instante, às vezes têm uma dúvida, uma diretriz, fazem alguma pergunta e é mais legal a gente responder e ir nesse drive do que propriamente dito vir aqui e ficar apenas falando. Claro. Mas, mesmo dessa forma, Alcides, eu analisei o que falar para esse time tão árduo, que tem uma tarefa enorme desde 2008, quando a gente teve uma das primeiras crises financeiras, que a área de compras começa a ter um engajamento e um olhar, né? Toda a empresa começa a ter um olhar distinto, não só para compras, mas também para supply, que são áreas que podem transformar o negócio. Agora, primeira questão do comprador, sair da zona de conforto, né? Existe uma coisa chamada matriz de Lencioni, tá? Essa matriz, ela caminha em 5 pontos, tá? Simples, tá? O primeiro dela é falta de confiança, tá? Então, o que a gente vê, não só na cultura brasileira, e até mesmo do aspecto que a gente está trazendo para dentro do Comprador X, que é a vida do comprador, o que a gente percebe é essa falta de confiança, a falta do acreditar, se sentir vulnerável perante as demais áreas da empresa. Até mesmo você falou, nós não podemos deixar de se apaziguar e não ter uma análise crítica da solução do negócio. Então, acho que o primeiro parâmetro, assim, falando para o comprador direto, e serve para o ser humano, né? É a questão de o que eu preciso fazer para obter a confiança necessária, né? Então, acho que o primeiro passo é assim, jargões, né, que a gente tem no cotidiano corporativo, que é o ótimo é inimigo do bom. Se eu pegar frases ilustres, tem o cofundador do LinkedIn que ele fala: se você não sentir vergonha da tua primeira versão de uma ideia, então você já lançou tarde demais. Então não fique esperando, vai vir BI, depois eu vou ter uma startup que vai vir aqui fazer RPA, né? Para aqueles que não estão ainda acostumados, mas o RPA nada mais é do que a questão de a gente automatizar alguma operação que hoje ainda é muito manual ou que não traz um vetor de a gente mexer com a massa crítica, né? Então, dentro dessa matriz que é trazida por um americano, né? É vivo esse americano, ele tem 2 livros que eu acho fantástico, tá, Alcides? Que é Os 5 Desafios das Equipes. Ele trabalha muito com uma consultoria nos Estados Unidos com gestão de performance, e o outro é A Vantagem Decisiva. E dentro dele ele sempre olha esse aspecto dessa matriz, que o segundo ponto, o segundo degrau é medo de conflito. Hoje, quem não tiver uma questão de encarar o problema, né? E aí eu vou usar um pouco de metodologia até para ser um passo a passo, tá, Alcides? Me interrompa na hora que você quiser. Cara, tá perfeito, Tá? Gini, tá perfeito, assim, ó. Tá? Super relevo, tá perfeito. Legal. Então, para que a gente perca esse medo do conflito, existem 2 pontos dentro da organização. E lembrando, né, pegando frases ilustres, como eu gosto de usar, Simon Sinek, livro Comece pelo Porquê. Então, ele fala o seguinte: 100% das pessoas, ou dos nossos clientes são pessoas. 100% dos nossos funcionários são pessoas. Quem não entender de pessoas
não vai entender de negócio. Então, o comprador que ficar atrás de uma mesa, atrás do notebook, ou simplesmente só telefonando, ele não vai criar uma massa crítica para idear. Porque eu ideio quando eu co-construo, quando eu compartilho, quando eu critico. E quando eu falo criticar, é de forma positiva, né? Ah, não concordo com Questionar, isso. né? Questionar, né? Sim, então, acho que a contrapartida do medo do conflito pô, vou ser bem sincero, lápis, borracha e uma sulfite, um pedaço de sulfite. Tem um problema? Senta a bunda. No dia de hoje, pandemia, tem uma coisa chamada, eu não ganho R$ 1, hein, Alcides? Miro, MIRO.com. Você entra nessa ferramenta, é um mural que você pode mexer com vários templates para facilitar o teu entendimento sobre algo. E eu gosto de uma coisa chamada mapa mental. Para quê? Para que eu consiga ver perspectiva não só minha, mas a do outro lado, né? Então, dentro desse mecanismo, o que eu vou fazer? Qual é o problema? Então, Alcides, você está com um problema, me diga qual é o problema. Então, vai detalhar, vai contextualizar. Tá, você já pensou em alguma ação? Não necessariamente. Tem alguma. Sai da caixa. Acorda. Duro com os problemas, amáveis com as pessoas, bafo na nuca. Vamos fazer acontecer. Vamos lá, gente. Nós viemos para esse planeta para evoluir e para compartilhar, para se tornar saudável. Toda a questão de inteligência artificial, robótica, tudo isso vai ser para que a gente viva melhor e não para destruir nossa carreira. Agora, precisa de empenho. Então, precisa sair do conforto e precisa entrar em conflito. Não é aquele conflito que é assim, em que guerra eu quero entrar, né? E qual é que vale a pena? E aí, pegando mais um jargão da minha amiga Luísa Trajano. Você quer ser feliz ou ter razão? Né? Então, em qual momento você quer ser feliz e fica quieto, só ouvindo? E qual momento você tem que pôr as cartas na mesa? Você precisa colocar apontamentos. Terceiro degrau, uma coisa que existe e eu quero que todo mundo meio que feche o olho, não precisa nem olhar para mim e para o Alcides. O quanto você procrastina tuas atividades. O quanto, na verdade, você tem horas úteis dedicadas para o negócio, né? Se as pessoas fossem espertas, elas, às vezes, em 2 dias da semana, ela conseguiria matar a semana. Mas não, ela enrola, ela procrastina, ela fica jogando para frente. Aí ela resolve aquilo que não é prioritário, porque é mais fácil, né? Então, vai aqui a questão de ela planejar, priorizar e literalmente trabalhar aonde eu devo investir os meus esforços. Agora, para isso também, a gente precisa de uma liderança mais colaborativa, uma liderança que traga clareza e não simplesmente falando apenas uma vez. Então, a gente está num momento de pandemia, a situação aqui no Brasil está um pouco mais crítica, né? Para não entrar em muitos detalhes, e o quanto esse aprendizado que a gente está tendo com a pandemia faz com que tenhamos que olhar quais são os meios para eu conectar pessoas.
E aí, quem quer saber um pouco mais do comprador, tem uma coisa chamada PNL, Programação Neurolinguística. É quando eu conheço a outra parte e vou me apropriar do tipo de linguagem para ter mais conexão, para ter mais empatia, para ter mais colaboração, tá? Então esse é o terceiro degrau dessa pirâmide, ou literalmente a matriz de Lencioni. Quarto passo, Alcides, não assumir responsabilidade. O RH vem aí constantemente falando de uma prática de accountability, que na verdade é uma autorresponsabilização, né? Mas o que acontece? Ora, a empresa não tem nenhum tipo de padronização, e aí, de fato, cada um toca de um jeito, né? E ou isso daqui não é meu, e se a gente for olhar de novo, fecha o olho, imagina a tua empresa é constituída de layouts de feudos, né? Vou falar de revolução industrial, é todo mundo no seu quadrado olhando para o seu umbigo. Não dá mais. Tem uma coisa chamada coworking. E é o quê? Trabalhar em arranjos, equipes multidisciplinares. Eu preciso do comprador visitando o negócio da outra área e entendendo, intercambiando informações ou trazendo mais stakeholders, mais partes interessadas. Eu não posso simplesmente ficar aqui, isso não está no meu job da empresa. Isso não está na descrição, não está nas entrelinhas para comprador. Não dá mais. E eu estou falando para o comprador, e quem está nos assistindo percebe que não é só para o comprador. É esse profissional que precisa ser repaginado para uma grande transformação. Além daquela empresa que não tem muito padrão, também pode ter a empresa que tem demasia de padrão. É verdade. E aí acaba não simplificando e burocratizando alguns aspectos. Então, quando a gente fala de burocracia, quantas vezes o comprador ouve que quando ele é acionado é uma burocracia, uma RC, ou uma PIRU, né? Isso não acontece, isso não acontece. Né? O quanto eu não tenho rastreabilidade, o quanto eu não consigo entregar dentro do prazo. E aí ninguém tem uma coisa que eu vivenciei na época de Telefônica com gestão de projeto, que era uma coisa chamada tomando da própria sopa. Que era o que, Alcides? É uma coisa chamada etnografia. Etnografia vem do design thinking e quer dizer o quê? Viva o papel do outro. Fazendo uma metáfora rápida, a gente tinha no Fantástico aqui, né? A questão do chefe espião, né? O chefe que passava. Quando ele vivencia, o famoso TBC, tira a bunda da cadeira, ou agora o novo tira o dedo da tela, né? Fica só aqui no celular. Ele consegue ter propriedade suficiente do nível do problema, tá? Então o comprador, ele precisa também ouvir outras partes, né? E tem uma infinidade, gente, de ferramentas. Pode ser o mapa de empatia, pode ser o mapa da jornada do cliente, aí você pode pesquisar ou por esse nome, o Customer Journey Mapping, tá? Mas é Customer. Muda a palavra para Stakeholder, tá? E delineia o teu cliente interno, tá? Vivencia, pergunta, né? E o último degrau desse Lencioni, né? Para que a gente até pare esse primeiro bloco para você poder fazer perguntas, é a desatenção aos resultados.
é aquilo que no mundo comercial é a falta de tino da pessoa conseguir rentabilizar ou monetizar as suas ações, tá? No mundo do comprador, não é saving. A vida não é feita de saving. E eu vou dizer, a gente vai acabar logo com essa história desse indicador de saving. Se você não fizer um supplier, eu vou ter que falar bem assim soletrado, né? Porque tem muita gente que coloca supply, e se eu falar errado, o meu sócio, David Carvalho, que eu direciono até Alcides para que você convide ele aqui para um Opa, bate-papo com o comprador, que o cara tem só 30 anos de compras, tá? É um cara expert. E aí, aquilo que a gente tem que delinear, né? Qual é o nosso propósito de existir, né? Como comprador. Outra, quem serão as personas que são beneficiadas? Será que essa proposta de valor oferece aquilo que realmente ela deseja, né? Quem são os parceiros-chave, sejam os internos ou externos? Para quem já conectou, eu estou falando do Business Model Generation, que é o Canvas, tá? Eu tenho uma particularidade de coisa. E aí é aonde eu defino o meu propósito. E outra, diminui uma coisa chamada ego e status, tá? Então, essa é a primeira parte quando a gente fala de positividade, Alcides, de uma forma acadêmica, mas eu traduzindo em alguns passos do como o comprador pode até diminuir essas interferências do dia a dia que acontecem. Então, quantos aqui já não tiveram falta de segurança para tocar uma categoria? Quantos tiveram medo de conflito e aí fecha negócio para atender um prazo da indústria a qual ele trabalha? Quantos, em muitos momentos, acabam passando um mês e não teve ideia, não teve renovação? Ah, mas eu estou mergulhado na operação. Espera aí, guarda 2 minutos do dia. 2 minutos. 2 minutos no final de uma semana são 10. No final de um mês são 40. E quem sabe com 40 minutos dá para idear, né? Responsabilidade. Assuma o papel. Ah, pô, a empresa não tem S&OP. Fala assim, deixa comigo, eu vou tocar, né? Assume e vai para cima. Hoje tem uma infinidade de vídeos, tem uma infinidade de pessoas aí bem intencionadas fazendo lives como esta. Tem pessoas grandiosas como passou aí o Abel, o pessoal do Conecta, você do Comprador X, o Tiago Boneto do Compradores de Elite, todo mundo querendo ajudar, criando um grande elo, um ecossistema para transformar e compartilhar, né? Então não fica parado, amigo, né? Isso é buscar elementos para você, comprador, ter positividade. fenomenal, Vinícius. Foi uma aula. Acho que a gente pode parar por aqui já. Acho que já tem uma aula aí já de como a gente pode buscar essa relação, né, de trabalho, né? Eu sempre falo que se trabalho fosse bom, eu chamaria férias, não chamaria trabalho, né? Mas essa relação de, pô, você depende daquilo financeiramente para poder pagar suas contas, mas ao mesmo tempo você pode ter um ambiente, né, propício a ser feliz, né, a desenvolver a tua profissão, desenvolver algo, mas isso está muito atrelado a como o que você falou para mim na mensagem, né? A mente é que nem paraquedas, né? Se não abrir, não funciona. Se não abrir, não É isso funciona, né? aí. Então, E tá tem que muito. começar pelo começo do dia já, né? Aí eu já vou até drivando a nossa conversa, né, mediante o que você falou, para outros elementos, o como que eu trabalho, né, o soft skill, né, que é o lado comportamental. Então,
muitas vezes quando a gente google lá, digita, o que eu devo fazer, o que eu tenho que transformar, eu acho que o primeiro mecanismo é, ao acordar, e aqui, gente, não tem nenhum tom de religiosidade, é um tom de acreditar no capital humano, né? Eu acho que quando eu acordo, uma das primeiras coisas que eu faço é gratificar que eu estou vivo e tenho mais um período para poder evoluir. E aí, em sala de aula, eu traduzo isso de uma certa forma, Alcides. Eu falo assim: se eu tô vivo, é para dar carrinho. Se tem que dar de cabeça na trave, se tem que mergulhar, tem que virar goleiro, ora, tem que fazer acontecer. E você falou da relação do trabalho de ser férias. Sabe quando isso acontece? Quando aquilo vira missão na tua vida. Quando aquilo tem um propósito. E aí, para muitos, fica meio que solto o que eu estou falando. Então, vamos externar de uma maneira que todos entendam. Se eu quero ser algo, eu tenho que ser específico. Então, vamos dar um exemplo. Eu acredito que a maioria das pessoas que estejam na live nesse instante deseja ser rico, certo? Resolve os problemas, Eu né? sempre brinco com essa questão. Só que ser rico, ninguém vai ser se tiver esse mindset. Por quê? Eu não estou trazendo elemento suficiente ou energia suficiente para falar o seguinte: eu, Vinícius Ferreira, com 42 anos, quero em 2025 ter 9 milhões na conta bancária. Isso é cravar, né? Para quem viu o documentário, né, do O Segredo, né, ou outros livros que trazem esse lado místico da positividade, é dessa forma, é quando você especifica, né? Ah, que nem outro exemplo. Para que eu quero emagrecer? Ah, para viver melhor. É muito solto. Agora, quando eu falo, para que eu quero emagrecer? Para eu acompanhar os meus filhos em qualquer momento da vida e eu ter energia suficiente. O propósito é muito mais forte, né? Então, o comprador, ele tem que delinear quais são as atividades que ele faz com afinco e com naturalidade e que ele tenha robustez para trazer resultado. Em cima disso, assumir compromissos dessa magnitude para que positive. Eu vou fazer uma outra analogia, Alcides. Parece um maluco, né? Vai fazendo Não, árvores. então, Eu falo sobre um cara que jogou com o Pelé, o Coutinho. Para todo moleque que começa aqui na Baixada Santista, ele falava o seguinte: quando entrar no campo, amigo, não queira dar o primeiro chute na bola, dá um lançamento. Toque a 1 metro de distância da tua pessoa. Sabe para quê? Isso traz confiança. Isso traz crédito. Então, comprador, o primeiro passo é fazer o arroz com feijão bem feito. Porque o arroz com feijão bem feito já sai da média. Porque hoje vivemos uma época de mediocridade. E poucas coisas podem ser ditas abertamente, né? com Que certeza. tudo é um mimimi, tá? Então esse é o primeiro ponto. Dê um primeiro passo. Ah, eu quero fazer o Strategic Search da categoria com maior spend. Para! Faz uma apuração de indicadores, cria uma análise crítica, consensa com as demais personas o que pode ser modificado, chama o fornecedor, que muitas vezes as pessoas se enganam, mas quem tem o maior domínio sobre aquele item é o fornecedor, não é você. Então, de novo, ego, status, prepotência. Bota X, fora. né? X, Bota né? fora. Então, sabe, esse é o ponto.
E aí, assim, eu falei de acordar. Depois tem um livro que é bastante conhecido e eu já fiz até, não estou fazendo spoiler do YouTube, tá? Do meu canal, mas Alcides, é o Milagre do Amanhã, da Manhã. E lá o autor, o Hal Herold, ele fala o seguinte: para que você tenha uma sinergia, essa positividade, para que o teu corpo consiga assumir compromissos ou enfrentar desafios, você pode fazer uma jornada, né? Que é, primeiro, fazer uma meditação, uma coisa que eu venho praticando há muito tempo, e meditação, não é budismo. Meditação, quer ver uma palavra? Pega mindfulness, que é uma das coisas precursoras que estão sendo trabalhadas no mundo corporativo, principalmente nos boards, para a pessoa ter inteligência emocional, né? E você se autoconhecer, né? Para que alguma coisa que tenha um descompasso, você consiga ter equilíbrio. Então é o primeiro. Depois ele fala, pratique, jogue para fora, né? Pronuncie palavras ou frases positivas, né? Então, se você deseja algo, jogue para fora, né? Não é ligar para a vizinha ou fazer uma fotinho no Face ou no Insta, não é isso. É você se concentrar e colocar energia sobre aquilo, né? Então, eu estou fazendo já uma esfera de um pouco mais lúdico. Ele fala, logo na sequência, leia algo que cative o teu cérebro, algo que vai engrandecer a tua persona. Vinícius, o que você lê? Eu leio muita coisa, até mesmo por ser professor, mas eu procuro autobiografias, né? Independente de quem seja, vai um Nelson Mandela, um Obama, um Clinton da vida. Depois eu olho tendências, né? Growth hacking, olho receita previsível, aí olho coisas comportamentais ou administrativas, mas tudo aquilo que vai me criar o desejo de ser um pouco melhor, né? E isso vai trazendo uma positividade que é incrível. Aquela pessoa que começa uma atividade física, no começo é uma tristeza. Só que depois, com o tempo, ela vicia, principalmente para quem é corredor. O cara que começa a correr, no começo é um sofrimento, porque sair da zona de conforto gera impacto, Dói tudo, né? né? Mas depois que isso cria um rito, isso se transforma, tá? Então, é um dos aspectos que ele fala. Depois ele fala para escrever, né? Porque o ato de escrever traz no quesito de neurociência, até eu não vou falar com total propriedade técnica aqui, mas ele enraiza um compromisso com você mesmo. Quando você escreve, tem uma naturalidade, até por ancestralidade, né? Então isso favorece muito, tá? E Legal. faça uma atividade física. Agora, quer melhorar a positividade? Vou pegar um livro aqui, ó. Eu tinha separado O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Cara, é fantástico. Pessoas que curam o câncer Com a com cabeça. pensamento positivo, tá? A mente é tudo. E aquilo que o Alcides comentou, né? O que eu fiz chorar foi pelo seguinte momento. Eu passei em 2019 por um momento de pânico, de depressão e ansiedade, né? Não consegui fazer o primeiro evento do Conecta, passei mal e foi ali que startou.
né, alavancou, mas eu já, pela análise médica, tudo acontecia. E todos esses parâmetros, gente, que eu acabei de mencionar sobre o livro, que eu comecei a criar ritos na minha vida, é que fez com que eu bloqueasse os pensamentos negativos. Então, aquela questão. E outra, só para demonstrar que eu sou ser humano, eu não sou nenhum super-herói, que nem o Alcides brincou, de certa forma, guru. Todos nós somos aprendizes aqui, tá? Eu acho que daqui para frente, quem achar que fez um MBA, fez isso e acabou, tá morto, tá, gente? Acho que a gente tem que aprender a reaprender, a desaprender e aprender, né? Então, isso é contínuo daqui para frente. Hora vai ter que programar, hora vai ter que pensar em como idear, e você, comprador, agora é direto. Pense em começar, não ser um programador, mas saber o que a programação faz. Não durma, que isso você já está sendo encarado como um cara diferente, e isso vai ser um assim, ó, Uma alavancagem gigantesca. exponencial. Vai ser exponencial, tá? Então, essa foi mais uma contribuição aí, Alcides, Não, na nossa, questão da positividade. com certeza, Vinícius. O que eu gostei bastante, né, da gente ter conversado e entendendo um pouquinho também o teu perfil e analisando aí o teu material e tudo mais, eu senti isso, né, que a gente está perdendo, né? A gente já estava perdendo antes, e a distância agora da questão do home office esse humanismo, né? Essa humanidade, né? De saber lidar com gente, saber lidar com as pessoas, saber trabalhar com as pessoas, né? E o povo, devido à pandemia, né? E tudo que aconteceu, as pessoas têm ficado muito preocupadas. Infelizmente, muita gente morreu, muita gente perdeu o emprego, né? Muita coisa ruim infelizmente veio também por causa da pandemia, porém muitas coisas boas também. Eu gosto sempre de olhar o copo meio cheio também, né? Mas o diferencial que ser positivo faz na vida das pessoas pode mudar tudo. Pode mudar tudo, pode Opa, mudar tudo, a forma que você vê as coisas. Se você está sempre pensando no lado negativo, né? Eu sempre falo com o meu time, né? As pessoas que reportam para mim aqui na empresa, eu falo, cara, o problema eu já sei que existe. Não precisa me falar do problema. O cara vai, não, o Alcides e tal, o fornecedor tal, não ligou na entrevista. Eu falei, cara, o problema eu já sei. Vamos focar na solução, né? Qual que é a solução, né? Como que a gente pode resolver as coisas, né? E quando você foca tanto no problema e foca tanto na parte negativa da coisa, é onde você perde. É onde você perde. Porque a tua mente, como você falou, tudo está aqui em cima, né? Você tem que abrir ela. Você tem que, parece meio clichê, mas você tem que abrir ela e buscar soluções, buscar de uma forma positiva, né? Pensar no lado positivo, as coisas boas, né? Eu gostei muito que eu fiz fiz um post, né? Como que pensar positivo vai impactar na tua carreira, ou na tua área de compra. Você como comprador, a gente recebeu várias coisas, né? Eu puxei alguns aqui, eu tô vendo aqui, tipo, Cleubiane Mikkels, incentiva o crescimento profissional. A Cleubiane falou, ser positivo incentiva, né, o crescimento profissional. E eu acredito muito nisso, né? Eu tenho visto na minha própria vida, na minha própria carreira, na área de compras, né? Eu tive que galgar muitos passos para chegar aonde eu estou hoje e o que me trouxe, né, a área de compras, né? Hoje eu vivo no México, né? Eu não estou no Brasil mais. Eu lidero toda a operação de compras da minha empresa a partir aqui do México. E quantas coisas legais aconteceram devido à escolha que eu fiz na carreira de compras, né? E também várias outras coisas, né? Poder viajar bastante, conhecer vários lugares diferentes, mas mais do que conhecer os lugares diferentes, conhecer as pessoas, né? Eu tenho gente aí no time aí da Argentina, Chile, Colômbia, México, Costa Rica, Venezuela, e a gente vê como as pessoas são diferentes, né? Nós todos temos os mesmos objetivos, ser feliz, todo mundo quer ser feliz, mas a gente entende a felicidade de formas diferentes, né? Mas o pensar positivo é algo em comum a todos. Pensar positivo. E isso vai sim impactar na tua carreira, vai impactar na forma que você trabalha, na forma que você vê as coisas. Eu sempre falo, minha esposa, eu sempre falo para ela, né, que não dá para gente ser duas pessoas, né? Ou você é uma coisa, você vai ser sempre a mesma coisa dos dois lados, né? Não adianta no trabalho você ser aquela pessoa super diferenciada, ou ao mesmo tempo aquela pessoa muito ruim, chegar em casa e ser uma pessoa legal,
ou vice-versa. Chegar em casa e tinha uma pessoa ruim. Não dá. Você é o mesmo, né? Não tem mais que ser diferente, né? A gente pode usar chapéus diferentes, né? Por questões de responsabilidades e tudo mais, mas aquela coisa interna, a tua raiz, né, o que está lá dentro, vai ser o mesmo independente da situação que você está, né? Então é muito importante isso, a gente levar isso para dentro da nossa carreira, dentro da nossa família, dentro da nossa vida, né? A forma que a gente pensa, né? Eu não lembro quem foi, deixa eu ver se consigo achar aqui, mas falou sobre a sinergia, né? A importância da sinergia entre as áreas, né? E foi o Diário do Comprador aqui, não sei o nome da pessoa por trás do Diário do Comprador, mas essa sinergia entre as áreas é importantíssimo, né? E isso é na nossa vida também, né, Vinícius? Na nossa vida, sinergia dentro da nossa vida, né? Pensar positivo no trabalho, pensar positivo em casa, ver, especialmente nesse momento que a gente está vivendo agora, que de incerteza ainda, o Brasil, infelizmente, meu país tão querido, infelizmente, passando por tudo isso que está passando agora nesse momento, os outros países tudo melhorando, o Brasil caindo, né? Sofrendo muito com a pandemia e nesse momento, pensar positivo. Bateu na minha casa, tem alguns parentes que ficaram doentes aí no Brasil, infelizmente, do vírus, mas pensar positivo, saber que as coisas vão mudar, as coisas vão acontecer diferente, né, na frente, mas depende da gente, só da gente. Não dá pra gente querer passar isso para outro, né? Pô, você pode pensar positivo para mim? Vinícius, você pode pensar positivo para o Alcides? Não dá. Tem que ser uma coisa que a pessoa tem que fazer, né? Tem uma coisa que eu gosto de mencionar. Primeiro, a pessoa ir na raiz, como você falou, né? Se interiorizar. Essência, né? Tem muita coisa que essa sociedade, não que está perdida, longe disso, mas vai precisar ter muita repaginação e ressignificação, porque assim, primeiro a gente tem que criar um famoso estatuto chamado família, né? Independente se as pessoas fazem um divórcio, a questão de separação, tal, eu não estou falando isso, mas ter uma família saudável, né? O segundo ponto é de que as pessoas têm que começar, e eu não sou, de novo, como eu falei, eu sou um aprendiz. A gente tentar ir para qualquer lado sem julgar. Ah, é clichê, né? Como todo mundo fala. Não, é um trabalho árduo, diário. Quanto menos você pensa de forma negativa ou cria, né, cenários que não existem, que são fantasias em sua mente, isso só cria distrações no teu foco, tá? Então, uma coisa que eu brinco bastante, né, em aula, em conversas, em live mesmo, né, é a questão: você tem influência sobre isso? Se a resposta é sim, tá, o que você pode fazer para mudar? Aí, tal coisa. Quando você vai fazer? Ah, tá. Você está engajada para mudar isso? Estou. Então, mãos à obra. Aí, voltando à pergunta. Você tem influência sobre isso? Não. Então, nem pense. Não gaste seu tempo. O tempo hoje é uma das coisas mais críticas do ser humano. Valorize a vida, valorize as pessoas. Eu sei, não é tudo um mar de rosa. Tem gente que pretende, às vezes, ferrar a tua persona, mas é assim. Aquilo é um obstáculo que está vindo na tua vida para tu evoluir. Tá? E eu não estou falando em quesitos genérico e nem de religião, gente. É estado de espírito. Quanto mais você ter o domínio da sua mente, o foco aonde você quer chegar, essa positividade vai te trazer benefícios ímpares, né? Então, até eu, de novo, né? Eu sou um cara extremamente criativo, Alcides, gosto de trocar figurinha, né? Ou nas consultorias, muitas vezes, quando as pessoas estão falando, eu acabo mencionando algumas coisas. Ah, mas já pensou nisso? Já pensou naquilo?
E uma coisa que, sem querer, ontem, quando eu estava ouvindo um som no YouTube, veio o Último Samurai, né? Uma música de meditação do Último Samurai. E estava bem estampado na tela a palavra cambiar, né? Oriunda do espanhol, né? Mas com os dois traquejos na linguagem, tanto na língua portuguesa quanto na língua espanhola. E eu falo que o comprador ele tem que saber cambiar. E aí eu vou pegar pelo que eu vir no dicionário, né? Do que eu sei. O que é cambiar? É trocar, é permutar, é fazer mudanças, é substituir, é mudar de rumo, né? O mudar de rumo, ora, faz analogia com as marchas do carro. Ou eu vou reduzir a minha velocidade, como eu fiz em 2019 para me tratar da depressão. Eu tive que reduzir a velocidade. Aí tem o outro ponto que a gente tem que acelerar. Então, saber o time específico em momentos da vida, aonde eu vou para frente, aonde eu vou ouvir mais, tentar sintetizar o que estão dizendo para programar e planejar, é algo para mim fantástico. E detalhe, né? O quanto o cambiar nesse quesito de mudar de rumo, o quanto muitas vezes a gente tem que dar 2 passos atrás. E aí tem uma brincadeira do José Bastos Neto, que é um baita de um palestrante engraçado, e ele fala, dá 2 passos para trás para pegar o impulso e saltar, né? Para ter mais velocidade. A gente tem que amar a vida, tem que olhar para o outro. Hoje eu tive um grande aprendizado, eu estava fazendo uma crítica construtiva sobre um aspecto que estava acontecendo e um dos meus sócios falou, cara, sabe o que eu penso? Eu não penso que isso acontece. Eu penso que às vezes é uma falta de conhecimento. E foi mais um aprendizado, né? E por mais que eu venha estudando constantemente. Então, primeiro, não somos perfeitos. Precisamos literalmente ter esse cambiar, né? De uma maneira natural. Você tem que transitar. Eu brinco que eu tenho um sonho ainda de criar um curso para trazer um lado cultura para as pessoas, né? E quando eu falo de cultura é assim, né? Para você criar um rapport, uma empatia, uma conexão de valor, muitas vezes o que ensinam em cursos, né, é você às vezes replicar o modo, fazer menções com a mesma palavra, replicar gestos, replicar N coisas, né? E eu falo pontualmente, se você tem cultura, eu conheço um pouco de vinho. A pessoa está falando, você ouve, eu já ouvi falar. E comenta, não para criar status, hein, gente? É para você ter um convite de entrada, né? Depois, um aspecto político. E não entrando na esfera partidária, mas como as coisas se sucederam ao longo do tempo. Então, houve, aí eu li alguma coisa. O quanto mais a gente trabalhar aspectos paralelos à nossa carreira, isso também traz essa positividade para você ter conforto, falar, não, pô, eu tenho uma boa comunicação, eu amo as pessoas, consigo ter um carinho, um respeito, sei brincar, sei falar sério, e o ser humano, ele está entrando numa esfera que essa pandemia é para nos ensinar muita coisa. A gente tem que valorizar a família, a vida, temos que valorizar o nosso trabalho, temos que valorizar cada segundo que estamos nesse planeta para compartilhar.
Se eu estou aqui e não estou com meus filhos na sala, e o Alcides a mesma coisa, é porque a gente tem propósito. Eu não estou aqui para aparecer, né? Por mais que eu seja um ídolo que gosta de influência, que gosta de um palco, gosta de falar, mas o meu propósito maior é, através da minha comunicação, das minhas palavras, levar um pouco de conhecimento. Então, está muito aquém de N coisas. Então, você, comprador, tem que ter um olhar sistêmico. E para isso, é estudando, conversando, ouvindo, testando, errando, fazendo o famoso MVP, né? O produto mínimo viável, né? Que está na cultura de startups. Mas o MVP é o quê? Ah, eu preciso de um sistema. Tá. Preciso de um sistema para quê? Ah, para traquear os minhas PO ou minhas RCs. Tá. Não dá para fazer de outra maneira? Não tem como fazer de outra forma? E, cara, tenta desenhar coisas simples que, pô, muitas vezes a gente para de fazer algo porque, eu não tenho sistema. A visibilidade é ruim. Aí entra um novo sistema. Ai, nossa, puxa vida, era tão melhor o outro. Não dá mais, né? Eu vi que entrou o Matheus Matos, entrou agora aí junto com a gente, e o Matheus foi um dos que fez uns comentários sobre a enquetezinha que eu postei lá, né? E aí, olhando agora os últimos pontos que você mencionou e agora, né? O Matheus falou assim, ó, pensando positivo, você passa uma postura positiva e confiante, fazendo com que o seu cliente interno confie mais em você. E aí vai em linha com o que você falou no início também, né? Questão do desenvolvimento de confiança, né? Você tem que desenvolver confiança também, né? E existem, eu acredito, né? Existem muitos soft skills, né? A gente fala muito disso, né? Existem assim os hard skills que a gente precisa para a gente poder desenvolver as nossas estratégias, né? Dentro do que a gente está fazendo. Eu sempre falo para o pessoal do meu time, né? Não adianta, a empresa não é uma instituição de caridade e até mesmo ONG tem indicadores que tem que prestar contas, né? A gente tem que entregar resultado, ponto. Ninguém está ali, a gente tem que entregar resultado. Então, sim, existem muitos hard skills que são necessários para a gente poder, mas eu acredito que hoje, em linha com muito o que você está dizendo agora, né? A inteligência emocional, para você poder desenvolver essa questão de positivismo, né, de ter uma atitude positiva, é fundamental, né, é essencial, porque senão a gente não saber lidar com os problemas, né, entender que problemas existem, a gente não tem E, como Alcides, desviar dos problemas, né. em cima disso que você está falando, até me veio a lembrança, até por causa que o Bruno que entrou aí, que trabalhou comigo na De Pascoal e tal, né? Um grande abraço para ti, Bruno. O nome do filho dele é bacana pra caramba e bonito, que é Vinícius, né? E de fato me lembrou logo quando eu entrei nessa empresa, né? O gerente, quando me contratou, ele falou o seguinte: Vinícius, o valor do salário é esse e tem uma parte variável, né? Aí, só que nos últimos 14 meses a gente não vem ganhando bônus, esse bônus de qualidade, né? Porque eu trabalhava com indústria de recapagem de pneu. Tá de bem com isso? Aí eu falei, qual é o valor do bônus, né? E ele falou, é praticamente uns 25% do salário. Eu falei, o primeiro mês nós vamos bater. Ele olhou para minha cara e falou, olha, cara positivo. Logo, logo vai estar injuriado. Eu falei, não, nós vamos fazer acontecer. O que aconteceu? 10 meses seguidos batendo meta. E se a pessoa tiver aí presente, que é o Lineu e o próprio William, pessoas que eu tive um bom relacionamento durante um bom tempo, elas não acreditavam naquilo. Primeiro, o que eu mexi? Eu não tinha muito o que fazer em meses, o primeiro mês de casa. Eu mexi com o fator emocional das pessoas
principalmente a mão de obra das unidades Fabris. Então, eu fui no ponto de partida do desejo das pessoas, de quererem ser vistas, de mostrarem e enaltecer um trabalho. Então, eu visitei, foi uma grande jornada no primeiro mês, visitando as 11 unidades Fabris. Acabei não atuando nas 11, né, por causa da questão de distância e tempo, né? E só que tivemos um resultado muito favorável. E o segundo ponto, eu fui usando tanto o lado comportamental, de tratar as pessoas, ouvir as pessoas, antes de querer colocar alguma premissa. E, por outro lado, eu fui usando estatística, né? Sempre gostei muito e comecei a fazer predições. E constantemente eu quebrava a meta em micrometas, né? Então eu passava um e-mail para as pessoas para ter um delineamento de que era possível. E que mesmo que eu não consegui na primeira semana pontos favoráveis, mas não está perdido, né? Então eu mexi muito com o comportamento. E aí eu lembro numa conversa de café, né? Que o café da De Pascoal é maravilhoso. Era um hobby do presidente, do Luiz Norberto, até hoje, e é um café que é exportado principalmente para o Japão, né? As pessoas que estavam ali, aí o supervisor na época, que era o Lineu, virou para mim e falou assim: cara, dá um tu tira a positividade. Eu falei, no primeiro instante, em acreditar em energia. Se eu acordar achando que não dá, como que o meu time vai encarar o dia, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo, Lineu, é que eu sei fazer número, conta. E aí o que eu preciso literalmente trabalhar em cada unidade para que a coisa aconteça, né? Então, eu não estou aqui com bola de cristal e não estou fazendo nenhum tipo de mandinga para obter o êxito. A ideia central é o quê? Trabalhar a confiança nas pessoas. As pessoas com a confiança assumir o compromisso. A indústria na época, o Alcides, tinha muito, né, de questão de evitar o conflito, porque ele era um patinho feio do negócio, né? E tinha sempre ao lado a loja, né? O gerente da loja, o gerente regional. E ele se inferiorizava, muitas vezes não entrava em conflito, só baixava a cabeça e dizia amém. E eu falei, gente, não é assim. A pessoa veio desenhar uma rota, né? Ou falar que algo não está legal, põe no papel, senta, puxa o telefone, me liga, né? Junto, vamos fazer a coisa consensada, né? E foi quando foi quebrando a falta de confiança, foi melhorando o nível de maturidade mesmo das pessoas assumirem e falar o que pensam, mas de uma forma estruturada, com dados e fatos, se engajar dentro daquilo, né, para falar, é possível, vamos conquistar, e aí ser um replicador, né? E eu lembro até hoje, o Alcides, todas as unidades Fabris tinham um momento de fazer o rito, de passar as informações do dia, como se fosse um daily meeting da modelagem ágil, tá? Falava os números prontamente que estavam ali na cara do gol em questão de reprocesso, retrabalho, questões de qualidade, e depois tinha uma oração e depois um grito de guerra. Eu sempre fazia questão de, no grito de guerra, eu ecoar a unidade Fabril. Eu balançava, e era para eles demonstrar que da onde o cara tira tanta energia, da onde esse gordinho solta energia, né?
E, de fato, era com amor, com vivência e com muita energia para falar: porra, esse cara acorda cedo, viaja longe, faz a coisa acontecer, está acreditando na gente, por que não a gente não acreditar em nós? Então, existe mecanismo. E outro, o líder não precisa mais ser super-herói. Nós não estamos mais vivendo num mundo que todo mundo precisa ter uma capa e não ter vulnerabilidades. Eu não estou dizendo isso. A vulnerabilidade existe em cada um. O que nós precisamos fazer é compartilhar, todos fazer uma junção para que neutralize com esse arranjo entre as pessoas. Não, é interessante que você está falando isso, porque eu sempre acreditei nisso, né? A liderança, você não precisa ter um... Claro que ter um cargo de liderança é bom, principalmente para o salário, mas você não precisa ter um cargo de liderança para ser um líder, né? Você pode ser líder em todos os momentos, né? E muitas vezes, para se tornar um líder, você já tem que ser um líder, né? Você não pode esperar sentar na cadeira de liderança para ser um líder. E muitas vezes as pessoas se questionam, né? Por que eu não consigo chegar lá? Por que eu não sou um coordenador? Por que eu não sou um gerente? Porque você não desenvolveu isso antes, né? Para você chegar lá, você tem que desenvolver isso antes, né? Você tem que ser líder antes, né? Isso que você está falando, Alcides, claro que cada vez mais está até diminuindo, isso daí está sendo positivo para esse momento que a gente está vivendo, mas é assim, várias vezes eu dei conselho para as pessoas, a pessoa falava assim: cara, eu não saio de analista júnior, né? Aí eu falei: mas o que você deseja ser? Aí, pô, queria ser um especialista, ou quero chegar a um nível de gerente, tá, legal. Em quem mais ou menos tem um modelo a qual você desejaria ser parecido, né? Que é uma pessoa que traga esse espelhamento a você. E aí a pessoa comentava um nome e outra. Eu falei: vamos lá. Qual é a tua roupa versus a dele? A forma de se trajar. Aí ele assim: pô, mas Vinícius, o cara ganha 20 mil. Eu falo: para. Não é isso. É barba feita, o cabelo bem penteado, ou a barba bem delineada. É a questão de uma boa blusa, pode ser qualquer blusa, pode com a camisa para dentro, um cinto, um sapatênis, ajeitado. Aí, saber se portar, saber se comunicar. Aí, as pessoas estão falando, você saber expressar o teu ponto de partida. O que ele fez para estar ali? Você conhece a história dele? Chama ele para almoçar, vivencia o caminho que ele percorreu, e se você está disposto a percorrer, não quer dizer que esse mesmo caminho será o seu, né? Mas vai mudando. Mudar, de novo, eu volto àquela questão dos soft skills, né? Você tem que desenvolver, né? O Emanuel está aqui, não sei se o Emanuel ainda está com a gente aqui ou não, mas Emanuel Gouveia é da Reis Recrutamento, né? Da empresa de recrutamento no Brasil, no mundo todo, né? E o Emanuel compartilhou com a gente aqui uma estatística, né? Ele falou que 90% do turnover em compras, né? Das substituições em compras, está ligado a soft skills. E é muito verdade isso, né? Eu faz alguns anos já que eu tenho a posição de liderança e eu vejo que, infelizmente, às vezes eu contratei gente pelo currículo, mas eu tive que deixar as pessoas irem embora pela atitude, né? E pelo jeito da pessoa, porque o hard skill estava lá, não tinha dúvida. Pô, falava inglês super bem, falava aquela coisa toda, mas aí no dia a dia você vai pensando, pô, o cara não agrega junto do time, não agrega na equipe, né? Então, desenvolver soft skill é essencial, né? E aí a gente volta de novo ao nosso tema aqui da nossa live. E Vinícius, está fenomenal, já estamos quase passamos de uma hora já, e parece que faz 5 minutos que a gente está conversando de tanta coisa legal que a gente está falando. Mas voltando ao tema da nossa live, né?
positivo, ser positivo, pensar positivo, agir de uma forma positiva, né? Não, eu sei, a minha esposa é testemunha, né? Eu falo para ela, tem algumas pessoas que eu não concordo muito com o jeito de viver, mas você tem que reconhecer que existem pessoas que têm muito sucesso, né? Eles desenvolvem o sucesso e eu sempre falo para ela, deixa eu entender o que ele está fazendo certo, o que as coisas corretas que ele está fazendo. Eu talvez não posso, não gosto, não é amigo meu, não convivo com a pessoa, mas ele está tendo sucesso em algumas coisas. Então deixa eu entender o que é esse sucesso que ele está tendo, e aí eu busco aprender isso e trazer, absorver essas coisas boas e trazer para mim, né? O Igor, né, da BAT, que também participou da enquete que eu falei lá, o Igor falou assim, positivismo sempre atrai coisas boas, coisas e pessoas boas, né? Quando você Sim. decide, né, entrar nesse modo, né, cara, eu vou ser positivo, eu vou pensar positivo, eu vou parar de mimimi, vou parar de criticar de uma forma negativa as coisas, eu vou sim questionar de uma forma positiva e buscar desenvolver, aprender. Você meio que cria, né, essa bubble ao seu redor, né, essa bolha ao seu redor, que vai te proteger, né, e vai te ajudar a desenvolver, ajudar a crescer, né, e eu vejo quanto boas influências, né, de todas as formas. Como você comentou, né, existe tanto conteúdo bom, né, na área de compras a gente tem vários perfis aí de Instagram que compartilham tantos conteúdos bons. Eu queria muito falar todos aqui, né, a gente sabe que não tem tempo, né, você mencionou já alguns no início aqui da live e eu conheço alguns deles, tanto conteúdo bom, tanta coisa legal que vai te ajudar a desenvolver também os soft skills, não só os hard skills, né? A gente precisa, não me entenda errado, a gente precisa sim dos hard skills, é essencial. Temos que ser profissionais, precisamos desenvolver essas habilidades, mas os soft skills hoje, devido à forma que o mundo está vivendo, são essenciais. E pensar positivo, agir de uma forma positiva, ser positivo, trazer isso para o ambiente, seja um ambiente virtual ou presencial para algumas empresas já, é fundamental, é essencial. E eu percebi que a tua consultoria, né, a Gigs Consultoria, Consulting, né, vocês têm muitas coisas que podem agregar, podem trazer, podem ajudar as pessoas também. Os materiais que você compartilha até gratuito aí em todos os canais que você tem, vai muito da atitude de cada pessoa, né? Pô, buscar entender, buscar compreender. Uh, Vinícius, eu tô por ti. Para mim, o fuso horário tá a favor. Para mim, é 20 para 6 da tarde aqui. Eu sei que aí no Brasil tá um pouquinho mais tarde. Tem mais gente aí, acho que até vou fazer mais uma alusão a alguns outros pontos de positividade, né? Que aí tá bacana, de fato, parece que estamos a 5 minutos, né? Discursando sobre um assunto bastante amplo, né? Bastante complexo, não é impossível de começar a ter uma positividade, precisa ter um rito. Quer ver um exemplo? Antes de eu entrar dentro dessa live, né, eu já estava meio que preparado, que eu até mandei para o Alcides, às 18h09. Ó, tô pronto. E o que é estar pronto? Primeiro, eu fiz meditação, uma meditação de 5 minutos. Para quê? Para estar com foco aqui. Se tiver ruído, alguma coisa do lado de fora aqui da minha sala, né? Pouco importa. Eu já comecei a estar conectado com isso daqui. O segundo foi fazer uma menção a qual a todo momento eu faço isso, que eu peço, né? E aí eu respeito aqueles que não são religiosos ou não, mas eu peço para que me ilumine, para que eu traga palavras que conecte as pessoas, palavras que façam a diferença e que em algum momento da live eu tenha a solidez de transformar, às vezes, a cultura ou a vida de uma pessoa. Então eu peço isso. Eu estudo bastante, gente, mas também peço ajuda para que esteja cada vez mais vibrando positividade, independente do tema, tá? Um outro parâmetro da positividade é a questão como você encara
as coisas dentro da sua vida. Eu falei da De Pascoal, né, quando o Bruno apareceu aí no chat. Eu trabalhei um árduo tempo e aí está um grande amigo aí, o Luke Lima, que é o Lucas, que eu trabalhei na Live University, onde eu acredito que eu contribuí com alguns profissionais que estiveram lá junto comigo ou paralelamente. Na Telefônica, a mesma coisa. E eu sempre tive um olhar para as pessoas. Eu trago dureza, rigidez sobre os problemas, sobre as questões do dia a dia. Dureza no quesito de, pô, vamos lá, acredita, vamos fazer. E ensino quantas vezes for necessário. Estou aberto sempre ao que eu posso transmitir dentro desse mundo para qualquer pessoa, tá? Tem vezes que, nesses últimos tempos, teve empresas que nos chamaram, né, para fazer consultoria, só que o budget não casou, não conectou entre proposta e budget, mas não por isso eu não quis deixar a pessoa na mão. Eu falei, olha, é melhor você pegar essa diretriz, faz isso, 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 que eu acredito que você vai ter sucesso. E se tiver qualquer coisa que eu possa ajudar, me manda um WhatsApp, que eu te ajudo. Hoje não deu, amanhã pode dar. Ou amanhã essa pessoa pode transmitir que eu tive um carinho especial e não fiz isso para me promover, mas faço isso porque é a grande missão da gente. Nós temos que conectar. Tem uma hora tem coisas que eu penso assim, por que todo mundo tem que ganhar salário, né? Não poderia ser tudo gratuito e a gente compartilhar, que nem era no passado, né? Faço uma analogia besta, né? Parece besta, mas para quem criar uma utopia. Outra coisa, para que eu fecho a porta da minha casa? Eu não preciso. Se todos tiverem educação, indiretamente eu não preciso fechar. Se alguém tem educação, vai bater para poder querer adentrar. Então, tem aspectos que a gente tem que olhar para a vida, como você fala do copo cheio, e é um clichê bastante antigo, mas eu tenho uma frase de uma sexóloga que participa na Band News, que ela falou uma coisa de uma vez e me marcou muito. Ela falou: tudo é uma adaptação do olhar. Tudo é uma adaptação do olhar. Se você quer ver tristeza, você vai ver. Agora, se você quer ver alegria, Vinícius, o que está trazendo de alegria e positividade nessa pandemia? Vou falar algumas. Proximidade com a família, menos desgaste, às vezes físico, em transitar até a empresa. Terceiro, conhecendo novos mecanismos do como trabalhar. Quarto, a pandemia, a própria Covid, está curando um cara na Suíça ou em Londres com um câncer X. O vírus da Covid neutralizou o câncer. Então, será que ali não estão encontrando algo que eu acho muito? A pandemia está matando muita gente, tenho respeito, perdi pessoas próximas com a questão da Covid, mas eu digo uma coisa, isso veio para mudar a tua forma de pensar. Ela não está aí para ser uma devastação humana, mas sim para ser um organismo de o que a gente não estava dando valor, o que a gente estava numa loucura desenfreada. E essa positividade vem de reflexão. Eu estou pronto para tudo, gente. Alguém fala alguma coisa para mim? Eu lembro meus amigos, eu bem gordo mesmo, né?
Eu sempre fui atleta, mas depois de um certo tempo engordei e nunca mais emagreci. Aí os caras falavam, vamos correr os 10 quilômetros? Eu falava, vamos. E o cara fala, olhava para o lado assim, fala, como? Eu falei, vamos, vamos, se eu tiver que andar, eu vou andar. Ponto. Então, os tênis com rodinhas, aquele, né? Aí fica fácil. É, os rolling, né? Mas Rolling, né? para, né? Então, achar, e você falou uma coisa, né? Às vezes dá muita atenção ao problema. O que eu digo, acrescentando ou polinizando ideias em cima do que você falou. A gente não tem que olhar para o problema do lado negativo. A gente tem que olhar o problema na visão de várias pessoas. Isso daí não é o Vinícius que fala, tá? Isso tem uma coisa chamada design thinking, que é quando eu quero contextualizar algo, eu preciso olhar o problema de diferentes óticas. E ele tem uma coisa que é o grande metamodelo deles, que é eu abro a minha mente, que é o Double Diamond, eu abro a minha mente para que eu possa enxergar vários vetores do problema. Depois eu fecho a minha mente para criar um ponto de vista para trabalhar. Eu abro a minha mente para idear e fecho a minha mente para prototipar, tá? É básico, gente. Comprador. Quantas vezes você está com um problema de suprimento? Faça a leitura geral do problema, né? E não é para ficar dias. Ó, tem um livrinho aqui, Design Sprint. Ele é uma fatia, tá? É uma fatia do Design Thinking. Ele tem um metamodelo que é, ó, mapeie o problema, faça esboço, decida, prototipo e testa. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Em uma semana, você consegue promover solução. Ou para aqueles que são engenheiros, como eu e o próprio Alcides, isso daqui nada mais é do que o antigo Kaizen. É o aprimoramento com um grupo multidisciplinar, né? Então, comprador, pare, pense, tudo. Eu gosto de uma palestra que eu dou, já está há um tempo que eu não faço essa palestra, mas eu falo assim: tem 4 bolinhas: potencial, ação, resultado e crença. Potencial, todo mundo tem condição de fazer tudo na vida. Ah, eu consigo ser um maratonista? Consegue. Basta querer, basta delinear ações para que isso se torne possível. Uma vez que eu tenho ação, eu tenho um resultado. Então eu tenho que retroalimentar para ver quais foram os pontos que eu fiz corretamente, aqueles que eu não fiz tão corretamente, e ir aprimorando, como algumas pessoas até da XP Investimento falam assim, melhore 1% por dia, né? Agora eles falam literalmente. Então, esse é o ponto, tá? E aí vai assim, o que te limita? São as crenças, são os paradigmas, ou são coisas que nem existem e você criou na tua mente. Então, tente apagar a crença, torne possível que você vai longe. Me corrija se eu estiver errado, Vinícius. Você falou uma frase no início que para mim marcou bastante aqui, da questão em linha com o que você está acabando de falar agora. Acho que para a gente poder linkar as duas coisas, né? Você falou que o comparativismo, né, é a fábrica de destruição do ser humano. Não sei se eu escrevi correto ou não. Foi, o comparar é destruir, né? Porque, olha, nós começa desde a infância a comparar. Às vezes até dentro de casa, tem um filho, eu tenho uma filha de 4 anos, que eu amo pra caramba, e ela tá num momento que ela descobriu, que ela fala assim, o papai é o meu herói. Nossa, aquilo... Isso é bom. Aí é a energia que sobe à mente, né? E aí eu tenho um filho de
que vai fazer 3 anos, né? E todos ali com uma energia consensada. Se eu fico, mas a tua irmã, eu já vou criando intrigas. Eu tenho que modelar como pai, né? Ou que nem a minha esposa como mãe, como que eu cultivo nele uma maneira mais adequada de fazer tal ação. E também não reprimir, porque o reprimir pode quebrar a criatividade, pode deixar a pessoa com falta de confiança, a criança. E isso a gente fez muito na vida. Nossos pais fizeram com vontade de nos amar, mas acabaram errando conosco, muito. E não por consequência, por às vezes falta de conhecimento. Então, ficar querendo comparar é comparar preço, né? E banana com banana. Mas ficar comparando, mas quer ver um exemplo? Você falou, né? De inglês. Tu tá fazendo inglês para quê? Não é importante. Você está fazendo inglês para quê? Porque eu quero viajar. Para onde? Um dia. Quando? Não sei. Então, sabe, olha como é uma coisa vazia. E sabe por que ele quer falar inglês? Porque o cara do lado fala inglês. Não que isso é extremamente positivo quando você olha para o lado e tem uma percepção daquilo que é legal fazer. Mas o legal não pode ser o nice to have. Ele precisa ser need to have, né? Ele precisa ser proposal, né? Então, é bem isso essa frase, Alcides. Que legal, cara. Não, gostei. Bom, Vinícius, eu acho que se a gente pudesse concluir, eu queria concluir de duas maneiras, né? A primeira é, a gente falou muito sobre você ter uma livraria, uma biblioteca atrás de você aí, né? Eu acho que a gente comentou sobre algumas ideias de alguns livros e tal, que a gente podia compartilhar com o pessoal aqui. Então, eu queria fazer desse jeito. Se você pudesse compartilhar, então, algumas ideias aí de livros que você lê, que você gosta, nessa linha de positivismo, de autoajuda, de reflexão, de avaliação, né? De atitude. E aí, depois, se você quiser poder tirar uns 2 minutinhos só para falar sobre um pouquinho da Gigs também, compartilhar com a gente aí o que vocês fazem e como que vocês podem ajudar também compradores. E aí a gente fecha então aí. Eu tenho alguns aqui que eu vou falar então. Eu gosto muito desse. São alguns em inglês, né? Winners Never Cheat. Não sei se você já ouviu falar. É desse cara aqui chamado John Huntsman. Ele, infelizmente faleceu faz uns 2 anos. 2018 ele faleceu. Mas eu gosto desse cara porque ele fala duas coisas, né? A questão da competitividade no mundo corporativo e da deslealdade no mundo corporativo. E aí ele traz uma visão muito positiva de vencer no mundo corporativo, ainda de uma forma bem old school, de honestidade, de integridade, né? E eu acho que nada melhor para a gente como compras, né? Eu acho que é um assunto que nunca fica velho, integridade dentro da área de compras, e também a questão de que ele venceu 2 cânceres. Ele teve câncer de próstata e venceu 2 vezes o câncer de próstata. Então, para mim, um empresário americano muito bem sucedido, eu acho que não tenho dúvida de como vencer na vida, né? Outro que eu gosto muito, eu acho que é bem famoso, né? A Arte da Guerra. Você tem que conhecer, né? Conhecer seus inimigos, conhecer seus limites, conhecer o seu inimigo, conhecer os limites do seu inimigo, né? E desenvolver estratégias, né? Desenvolver estratégias. Fazendo só um adendo, Alcides. Até quando o inimigo não deve estar junto contigo? Então, fazendo analogia, até para que às vezes as pessoas captam o que eu estou querendo dizer, o quanto às vezes eu posso compartilhar uma carga com meu próprio concorrente, porque o core não é a logística, o core é outra coisa. É só uma quebra de paradigma, né? Paradigma. Tá? E para concluir, eu gosto muito, já li, eu acho muito legal, super recomendo. Você aprende muito. Foi um cara difícil, mas eu acho que é uma lição de vida também. O que esse cara conseguiu, que Steve Jobs, é fenomenal essa biografia, e eu super recomendo também. E aí agora, então, Vinícius, para concluir, o tempo é teu. Se você puder compartilhar algumas opções, algumas ideias de livros,
E fala para a gente um pouquinho, então, do que a Geeks faz aí e pode nos ajudar Tá também. bom. Vamos lá. O primeiro livro é um que eu já acabei mostrando, que é O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Esse cara, ele criou uma máxima de que as pessoas, quando ela energiza a forma de pensar e potencializa isso, tem até um documentário no Netflix que se chama Rio de Cura, né? Não é baseado no livro, mas é bem para aqueles que não gostam de ler, né? Porque ainda temos isso, a questão do rio, através da capacidade de trabalhar a mente para se curar, tá? Um outro livro, até para o comprador, para saber muito de planejamento estratégico e até de direcionamento da área. Avalie o que é importante, né? O que importa, que é um livro de OKR, Objective Key Results, né? Que são os objetivos e resultados chaves, que muitas empresas trabalham com o BSC, o Balance Scorecard de Kaplan e Norton, e é uma roupagem de um planejamento estratégico top-down, né? E o OKR, ele vem nessa cultura do ágil, da informalidade, de trazer algo lúdico que conecte melhor as pessoas. Então, é um grande livro, fala muito de aspectos tanto do Google, do próprio Bonovox, do YouTube, tá? Acabei mostrando o design sprint, então acho que o comprador do Jake Knapp, ele traz uma fórmula, né, de conseguir trabalhar um problema em uma semana e resolver, criando equipes multidisciplinares, criando uma modelagem construída e não simplesmente eu ser dono de algo e ter que assumir. Aí fica difícil, hein? Olha só. Vou falar sobre produtividade e não posso deixar de falar de Carol Dweck, de Mindset. Ela divide dois mecanismos do ser humano. É o mindset fixo e o mindset de crescimento. O mindset fixo é aquela pessoa que cria injúrias, reclama de tudo sobre a vida. E o mindset de crescimento é aquilo que ele vê oportunidade em tudo. Então, ele drive o pensamento para ir à frente, segue em frente. E uma coisa que eu falei uma vez para minha mãe, quando meu pai faleceu, né? Para minha mãe e o meu irmão. Seja o que acontecer, a água está aqui, mas nós não podemos abaixar a cabeça. Vamos seguir em frente juntos, que isso vai transformar nossas vidas. Vamos em frente. Quem estiver mais fraco, avise que eu carrego. Ou eu vou precisar ser carregado em algum instante. Isso falei numa cozinha de uma lanchonete que a gente tinha arrendado para poder me formar como engenheiro, tá? Outra coisa que está latente no mercado, Customer Success. É um livro muito interessante para falar de mecanismo, como eu posso fazer como se fosse um pós-vendas. Ah, mas eu sou comprador. Mas você não faz pós-venda com cliente interno? Você não avalia como que é o nível de satisfação, se está sendo bem atendido, que é um papel de business partner, né? De você ir lá, assistir o negócio, contribuir, entregar. Então, é um grande livro. Jesus, Alcides, eu vou ter que falar, mas eu vou na ponta da agulha. Boa. Economia circular. O novo termo
é ESG, né? ESG, né? Environment, Social Governance, né? Que está atrelado a isso, que está atrelado à logística reversa. Não dá mais para ficar jogando lixo nesse país. Não dá mais para ficar usando o recurso finito de uma forma inapropriada. Precisamos rever conceitos. Vou só falar uma frase desse livro, tá? Ó. Em economia circular, conceitos e estratégias para fazer um negócio mais inteligente, sustentável, lucrativo e ágil. A ideia é transformar bases conceituais, ganhando força e perspectiva estratégica, fazendo com que as empresas e organizações ajuste a sua forma de empreender. Traduzindo para o comprador, lembra de uma coisa, produto substituto, novos fornecedores, inovação, desenvolver equipamento e tal, tá correlacionado com economia circular, tá? Tem uma infinidade de outros, depois eu posso postar, né? Tem um aqui, vamos para terminar, senão eu não deixo o Alcides até seguir. O Líder Coach, que é de um dos maiores coaches daqui do Brasil, que é o José Roberto Marques, né? E não tem como não falar de coach e não falar de Tony Robbins, o poder. Eu estou dando drives, a maioria dos livros foram drives para trazer positividade, e outros foi para incrementar a forma de pensar do comprador. Agora, falando um pouquinho da Giggs. Quem é a Giggs? A Giggs ela é formada, o Alcides, por 3 amigos, né, que oriundos de sala de aula, como professores, que sou eu, David Carvalho e Caio Montanher. O David Carvalho com 30 anos de compras e supply e planejamento, o Caio como um especialista em price, inteligência de mercado e aspectos comerciais de venda, e o Vinícius um aprendiz, né? O Vinícius um aprendiz generalista, porque ora eu dou aula de processo, ora eu dou aula de projeto, ora eu dou aula de strategic sourcing, ora eu dou aula de gestão de fornecedores, ora eu dou aula de inovação, mas tudo que eu estudei, tá? E que eu vivi na prática. E aí a gente consensou em criar um time. O Davi estava findando uma consultoria, né? Que ele tinha uma parceria internacional, e a gente sentou falando, pô, precisamos entregar algo diferente para o mercado, né? Então hoje a Giggs ela fomenta tanto o lado de uma palestra, a questão de conteúdos, então a gente desenvolve conteúdos para uma empresa que tem universidade corporativa ou até mesmo para universidades. Realizamos a construção de gamificação, tá? Ora com coisas mais simples, vai com Lego ou até mesmo com Excel, ou alguns parceiros que a gente tem. Fazemos consultoria, a consultoria bem num nicho humanizado, tá? Então, exemplo, eu estou fazendo uma consultoria com um grupo da Intercement, com a diretoria comercial, e no último workshop dentro da consultoria que eu rodei uma meditação. A gente conversa com as pessoas, cativando elas para desenvolver coisas melhores. Então, eu falo que a gente está querendo entregar não só uma entrega de valor, está querendo aculturar pelo papel de ser professor e querer ensinar, e, além disso, não ficar ganhando horas como consultoria. A gente quer deixar um legado, ensinar, sair para a pessoa conseguir fazer.
e isso já se torna um pouco diferente, né? E para quem nos conhece, sabe bem o que a gente fala e o que a gente faz, né? E mais algum aspecto é a questão de dar aula em company, fazer treinamentos em company para as empresas, criando ou trilhas de conhecimento, seja em qual for a esfera, porque a gente tem associados na parceria que trabalham com tributos, trabalham com finanças, trabalham com essa parte comportamental também, tá? Então é isso um pouquinho da Gigs. Conheçam o nosso espaço no site da Gigs Consulting, lata.com.br, né? Lá tem vários pontos do que a gente acabou de dizer aqui. Além de olhar no YouTube, a gente está ainda engatinhando com algumas coisas. Eu tenho um desejo de formatar mais vídeos, né? Para que, de fato, o meu propósito saia do papel, né? Eu consegui, através das palavras, deixar um legado para as pessoas. Vinícius, cara, fenomenal. Baita live mesmo. Obrigado de novo. Estamos honrados aqui no Comprador X de poder ter você junto com a gente por esse tempo todo aí. E, como eu falei, parece que por uns 5 minutos, a gente está mais de 1 hora falando passou muito rápido o tempo, porque o conteúdo foi um conteúdo muito completo, extremamente rico mesmo, e de as pessoas entenderem. De novo, não de novo, mas eu queria te agradecer também de compartilhar questões pessoais também tua durante essa live. Muito obrigado mesmo. Eu acho que, como você fala, né, o teu propósito, né, não tenha dúvida que você tá conseguindo aí divulgar e promover esse propósito através da gente aqui também, e está muito atrelado também ao propósito aí do Comprador X de trabalhar realmente, trabalhar essas soft skills aí das pessoas e fazer com que as pessoas pensam e veem as coisas de forma diferente, né? Eu sempre falo que é tudo uma questão de experiência, a vida é uma questão de experiência, né? E a gente poder proporcionar experiências para os nossos clientes internos, proporcionar experiências dentro das nossas áreas, e a gente só vai conseguir isso através de habilidades, né, que a gente tem que desenvolver, que às vezes não é só no livro, mas ter essa oportunidade de ouvir pessoas aí com know-how técnico e know-how de vida, né, que é o exemplo seu aí, Vinícius. E eu te agradeço mesmo, cara, foi fenomenal, muito Legal. obrigado. Eu fico à vontade, ô Alcides, para quando quiser me convocar aí para falar sobre outros temas, para a gente bater esse papo que foi muito legal também da minha parte. Só tenho gratidão pelo convite e de estar aí com várias pessoas junto da live. Ó, um grande amigo, meu padrinho de casamento e padrinho, Tiago Lopes, mais conhecido como Scooby. Um grande abraço, várias pessoas amigas, né? Que é aquilo, eu sou um cara extremamente emotivo, né? E só de trafegar pessoas que eu tenho um valor enorme é riquíssimo no momento de pandemia, a qual a gente não está tão junto ou presente nesse instante, tá? Mais uma vez, gratidão aí ao Cides, espero ter surpreendido ou atendido a expectativa, né? E, de fato, estou à disposição para que a gente possa discursar mais e poder alavancar a cultura das pessoas. Com certeza. E, Vinícius, me casa, su casa, a hora que você estiver passando aí pelo México aí, me avisa, hein? A hora que você quiser dar uma Opa, pessoa isso por aí. aí, esse convite é sensacional. Com certeza. Amanhã fica a minha dívida, né, de postar a Com certeza. garrafinha a qual você vai me ceder, Não chegou em e a tempo, né? camisa é um mimo, mas eu sei que é com muito carinho, com admiração, e eu uso, tá? Não para fazer merchan, é para ver que eu pego as coisas que me dão, eu uso. Né? Eu tenho a do Conecta aqui também, quer ver? Então, do café do comprador tá lá para caneca, tá para eu tomar, né? O Conecta tá aí também, o pessoal, Isso todos eles lá. Então, e também a mesma coisa, quando estiver aqui em São Paulo, na Baixada Santista, esteja à vontade para vir na minha casa. Opa, ótimo.
Obrigado, Vinícius. Obrigado por tudo. Obrigado por todo mundo que acompanhou e está com a gente até agora, então. Sucesso, Valeu. agências. Vamos ter Um contato. abraço, sucesso a todos que estão na live. Valeu. Tchau, tchau.